Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje tendo o primeiro dia, o último dia do ano, e passamos por muita coisa até aqui. Tivemos muitas experiências. Nós entendemos que cada ano é um ciclo que nós cumprimos, e todos têm uma expectativa aguardada consigo depois de atravessar um ano inteiro com muitas experiências. Alguns de nós com experiências boas, mas muitos de nós também com experiências difíceis e amargas, né? Mas nós temos a esperança de um novo ano, uma expectativa de todos, do mundo inteiro, que as coisas sejam diferentes, sejam melhores. Mas com certeza, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela triunfará. A vitória é nossa. Eu ouvi algo, eu guardei comigo. Você é exatamente aquilo que você crê que você é. Se você duvidar do que você é, você não é ainda. Então torne-se aquilo que você acredita. Você crê em Deus? Você tem fé? Você pode tomar posse daquilo que Deus lhe prometeu? Se você tomar posse das promessas, se você acreditar que você é uma pessoa de fé, assim você é uma pessoa de fé. Mesmo que hajam tempestades, dificuldades. Hoje eu passei um dia de trabalho e eu notei que agora eu estou sentindo que minha voz sumiu, porque em função do que eu estava fazendo. Então o que nós fazemos, a luta que nós temos, elas vêm refletir sobre nós algum tipo de ação. Nós vamos sentir algo, né? O tempo passa também e nós já percebemos que as coisas vão mudando em nossa vida, isso é natural. Mas a esperança que vem de Deus, ela é espiritual, ela nunca morre. E nós temos de Deus hoje uma palavra de esperança, uma palavra de advertência, que aponta para nós uma vitória triunfante, uma vitória triunfal para a igreja. Nós passamos um ano em que nós não só tivemos rumores de guerra, mas também presenciamos guerras na Ucrânia, guerras agora em Israel. Nós temos uma guerra política sendo travada aqui, dia a dia, nós temos acompanhado, e nós temos visto a ação do adversário. Nós temos, pela palavra de Deus, nós temos uma visão diferenciada, uma visão ampla, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, a igreja, ela tem sido perseguida no mundo, e cada ano que passa, aumenta mais a perseguição sobre a igreja. Ainda hoje, muitos irmãos estão proibidos de pregar o Evangelho. O Evangelho não entra em vários países. A igreja é perseguida em pelo menos cerca de 72, 73 países pelo mundo afora. Cristãos são mortos, são perseguidos porque o homem que não tem o Espírito de Deus, o homem que se deixa, dominar pelo espírito desse mundo, normalmente é um espírito de ganância, um espírito de ira, de ódio. E ele não quer, com certeza, quem governa aquela mente não quer de maneira nenhuma que Cristo seja pregado. E a igreja, ela triunfe, porque a mensagem do Evangelho ela é poderosa. A mensagem do Evangelho, ela é o único meio. Não existe uma outra forma. Só ela tem a essência que pode transformar a vida do homem. Não é pelo simples fato do homem conhecer o Evangelho, frequentar a igreja, mas é pelo simples fato do homem nascer de novo, ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque nós recebemos, irmãos, o ministério da reconciliação por intermédio da palavra. Paulo escreve bem isso. Nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho da cruz, ele liberta o homem. E homens que dominam as nações, muitos presidentes não querem governar sobre um povo que adora a Deus, que não se submete que consegue ver a corrupção, que não se submete à corrupção ou à prostituição, nada disso, porque a Bíblia fala sobre santificação, ela fala o tempo todo sobre isso. Então há uma batalha espiritual dentro do homem, de todo ser humano, de todo jovem, de toda mulher. Mas a proporção em que você se torna, e você recebe a palavra de Deus, você se torna íntimo de Deus, o seu desejo é agradar o seu Senhor. Por isso está escrito, nós não podemos sentar à mesa de dois senhores.
Se você senta à mesa de um Senhor, você vai aborrecer o outro. Então você que escolheu sentar à mesa do Senhor Jesus, Satanás ficará furioso, mas ele não tem domínio sobre você. E a perseguição que ele trouxer sobre sua vida vai te aproximar mais ainda de Deus. Essa é a questão. Porque quanto mais o crente sofre, mais o crente ora. E quando o crente ora, ele fala com Deus. Então quando Satanás se levantou contra Jó, ele simplesmente aproximou Jó de Deus. E a mensagem de Jó, a experiência de Jó, aproxima a igreja do Senhor. Porque ninguém sofreu tanto quanto Jó. Nenhum homem natural sofreu como ele. Durou mais de 10 anos o seu sofrimento. Mas porque ele era justo. E é justo que aquele que serve a Deus seja justo também. Nesse novo ano que se aproxima, o maior desafio, não mudou os desafios, mas o maior desafio para que você seja feliz é você agradar o Senhor. Agradá-lo em santidade, porque Deus se agrada da santificação. Ele se agrada. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Mas se nós pregamos esse evangelho, precisamos vivê-lo. Como é difícil vivê-lo? Porque o maior adversário que nós temos até o grande dia do Senhor é a nossa própria carne. Então há uma batalha espiritual dentro de nós. E Satanás só tem ação. A porta que ele tem, a única entrada que ele tem é por intermédio da carne, do velho homem. Mas nós já fomos reconciliados com o Senhor. Aleluia. João, ele foi exilado ali na ilha de Pátimos. O apóstolo João, como os outros apóstolos, eles foram perseguidos, como a igreja sabe. Eles foram mortos. Muitos foram decapitados, esfolados, mortos a espadas, queimados. Mas o apóstolo João, a morte, embora eles tentassem o matar, segundo a história, colocaram ele em um tacho com azeite fervente e ele não morreu. Então eles viram que aquele homem era um homem que tinha um poder sobrenatural sobre a sua vida. Ele faz lembrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele faz lembrar também Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Eu quero dizer que o maravilhoso do Evangelho é você entender que os exemplos bíblicos foram de homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, e eles precisam ser seguidos. Temos que seguir os passos dos profetas, os passos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, como diz a Bíblia, e sobretudo a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus, aquele que na cruz do Calvário, ele venceu muito mais do que os outros todos. Ele pôde vencer o pecado, a morte, e Satanás, o inferno, foram vencidos por Cristo ali na cruz do Calvário. E isso daí nos traz poder, nos traz esperança, nos renova a nossa fé. E que nesse novo ano, irmãos, que vem agora, a nossa vida seja, que nós possamos ver a ação de Deus em nossa própria vida. E se você conseguir ver a fé que você tem, se você crê que Deus já fez algo em você, as pessoas que estão à sua volta vão ver isso. Todos vão perceber isso. Que a Igreja Batista Missionária, esse novo ano, será uma igreja mais renovada ainda. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que foi o Espírito de Deus que trouxe você aqui essa noite. Ele pode fazer muito mais por você e por mim, com certeza ele pode. Mas eu acredito que você é uma pessoa de fé. Eu acredito que você é uma pessoa renovada pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Você não precisaria ter vindo aqui se você não quiser, porque Deus não obriga ninguém. Satanás é que invade a vida do homem, né? Ele esmaga o homem, ele humilha o homem, joga o homem na sarjeta, faz ele beber, faz ele se drogar, faz ele matar, faz ele se prostituir. Mas o Senhor Jesus tira o homem do charco de lodo, do pecado, de toda essa maldição, santifica o homem e faz ele se assentar entre os príncipes de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Nós pregamos a palavra e queremos viver a palavra como ela é, porque nós recebemos e ela tem renovado a nossa vida a cada dia. Ela é a maior alegria que nós temos, e a alegria é o fruto do Espírito. Ele nos alegra. Às vezes você olha para as tempestades, mas você diz: Jesus está no meu barco. Eu sinto isso. E a esperança te faz ver um dia novo lá na frente. E a fé, a esperança, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Então a fé te faz mais do que vencedor, não importando o momento que você está vivendo agora. Em Deus você é mais do que vencedor. Isso é maravilhoso.
Ninguém pode oferecer isso. Em lugar nenhum você vai receber isso. Você não receberá uma outra palavra em lugar nenhum. Você pode ir no centro de macumba, você pode ir onde você quiser ir. Não estou falando mal das pessoas, eu estou dizendo uma verdade, porque Jesus morreu por todos na cruz do Calvário. Jesus morreu pelo homicida, pelo idólatra. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, seu sangue foi para lavar a prostituta, o homossexual. Ele quer santificar o homem. Embora nós vivamos, nós temos vivido o tempo e o ano da genealogia, da prostituição, da corrupção, da ideologia de gênero, E esse é um combate terrível, mas está justamente naquilo que domina o homem, que controla a mente do homem. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Quer dizer, nós somos o corpo, mas a cabeça que conduz o corpo é Cristo. Aquele que morreu na cruz, aquele que venceu o pecado, venceu a morte. E isso é maravilhoso. E essa palavra aqui está garantindo para a igreja, é o tabernáculo de Deus. Haverão novos céus e nova terra. É a esperança de que nós viveremos uma nova vida só está na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a voz de Deus, é a profecia, são as escrituras que Deus inspirou o homem. Ela desceu dos céus, a origem da Bíblia está em Deus. É diferente, as pessoas precisam receber o Evangelho para crer numa nova vida. É claro que todos morreremos, mas Jesus diz, ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós não podemos nos conformar com o controle desse mundo, com o espírito desse mundo. Nós não podemos nos conformar com a mentira, não podemos nos conformar com o engano, não podemos nos conformar com o pecado. Nós precisamos combater ele e nos santificar. Sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus habita em nós. E a palavra nos faz crer que ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em você. Levante a sua mão se ele habita em você. Aleluia. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor. O noivo virá buscar a sua igreja. Lá em Mateus no capítulo 25 diz que eram 10 virgens. Eram 10 virgens. Está falando sobre a igreja. 5 eram prudentes, 5 virgens. Elas guardavam consigo o azeite. E o azeite é o Espírito, é a comunhão, é a ligação com Cristo. Elas estão cheias do azeite, elas têm azeite nas suas lamparinas. Então elas mantêm a luz apagada, acesa. Enquanto que 5 também da igreja eram virgens também era igreja. Em dado momento as 10 dormiram, só que 5 eram loucas. Então essa noite, para o novo ano, eu quero dizer para você e para mim essa mensagem, que eu preciso guardar comigo o azeite para que não se apague a minha luz, para que não se apague a lamparina, porque quando o noivo vier, eu poderei ir de encontro a ele, porque sem azeite o noivo vai, e você vai ter que ter o azeite, senão ele não adianta. As 5 loucas disseram para elas: dá-nos um pouco do seu azeite. Ela disse: não vai comprar, eu não posso tirar do meu azeite, senão ficaremos sem. Elas foram comprar, quando elas retornaram, a porta havia se fechado. Assim será a vinda do Senhor, diz a Bíblia. O noivo entra, elas batem na porta e ele diz: não vos conheço. Essa será a resposta. Então nós precisamos batalhar. Judas escreve isso no livro de Judas, no livro antes do Apocalipse, dizendo que acerca da fé, nós precisamos batalhar por ela, batalhar pela fé, batalhar pela palavra da fé, crer nos mistérios que estão escritos nas Escrituras e tomar posse deles. E a minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu vou andar em santificação, porque eu quero ver o noivo chegar. Eu quero ouvir o som da trombeta. Quando a trombeta soar, é o arrebatamento da igreja, é o chamado do noivo. A Bíblia diz que nós vivemos o tempo semelhante ao tempo de Noé, o tempo em que casavam-se e davam-se de casamento, em que o homem, o ser humano fazia e faz da sua vida o que ele quer. Mas quando o noivo vier, ele virá como ladrão de noite. Você não tem hora certa, ninguém sabe a hora, só o Filho do Homem sabe a hora. E quando ele vier, estarão 2 no campo, um será deixado, o outro será tomado. Nessa hora, você precisa escapar por tua vida.
Estarão duas no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Meu irmão, nessa hora não vai dar para segurar na mão de ninguém. É só a santificação, a comunhão no Espírito é que vai fazer a diferença. Você está em santidade? Quando o noivo vier, será no abrir e piscar de olhos. Será no abrir e piscar de olhos. Mas o maravilhoso é saber que a grande esperança para a igreja, só a igreja tem, a igreja triunfará. Ela triunfará em meio à tribulação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, os indecisos, não seja tímido, não seja indeciso, mas tome uma decisão pela cruz de Cristo, pelo Evangelho. Seja decidido, meu irmão, minha irmã. Decida-se definitivamente: eu creio em Jesus para a salvação da minha alma. Não duvide disso. Não seja tímido. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, diz a Bíblia. Os fornicários são que praticam prostituição, que estão em prostituição. Abomináveis são pessoas que cometem atos abomináveis. Pedofilia é um ato abominável. Eles ficarão de fora, eles não entrarão no reino de Deus se não houver arrependimento. Tímidos, incrédulos. A pessoa incrédula, ela ouve o Evangelho, ela conhece a mensagem do Evangelho, ela conhece, ela sabe, mas não crê, é incrédulo. Não seja incrédulo. O Senhor Jesus falou com Tomé: seja crente, Tomé. Seja crente, Tomé. Para que você seja salvo, você precisa ser crente. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração essa noite, para que nós tomemos essa decisão, essa firmeza de que o Evangelho é para a salvação da nossa alma, e a convicção de que Deus, Ele que nos conduz, Ele que tem vitória para nós no curso dessa vida. E a cidade santa nos aguarda. João viu a cidade santa, homem experimentado, homem que foi perseguido, viu seus irmãos sendo mortos. Ele não temeu, perseverou. Não é para muitos, é para poucos. A questão da decisão definitiva. Você não pode olhar para o lado. Você precisa crer em Jesus e sentir a alegria do Espírito Santo. Essa noite sentimos a graça de Deus aqui. Você sentiu a presença de Deus hoje aqui tocar em você? Sentiu? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Existe alguém que gostaria de tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus essa noite? Definitivamente. Esse é o convite que nós fazemos a você. Se existe alguém que quer cortar todos os laços com o mundo jaz no maligno. Satanás, ele é enganador, ele é mentiroso. Mas o Senhor Jesus tem uma vida de salvação, uma vida eterna para nós, um lugar onde a nossa alma vai ter descanso eterno, onde essa comunhão ela vai continuar de maneira maior, melhor e mais perfeita ainda. Porque aqui, quando você está ligado no Senhor, você só sente a graça de Deus. Você não vê, eu não vejo dificuldade, não há confusão, só existe amor, há acordo, há harmonia no meio do povo de Deus. Eu sinto essa graça, eu vejo isso. Não há separação. Quando o Espírito é o mesmo, o Espírito de Deus, ele paira sobre a igreja. Ele disse: entre eles andarei e neles habitarei. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E ele passeia essa noite, sem dúvida, ele está entre nós. Não é heresia, é algo que está escrito. Paulo escreveu a carta aos 2 Coríntios, no capítulo de número 6, verso 14. Ele diz, verso 16: entre eles habitarei, neles andarei, entre eles e neles habitarei. Jesus está aqui. Aleluia. Vamos estar encerrando. Alguém gostaria de receber a oração? Amém.